Vamos orar. Pai Celeste, teu povo se reúne, Deus, e te adora, Pai. Muito obrigado por esse momento tão sublime que tua igreja, Senhor, se une a todos os santos. Se une, Pai amado, reverenciando o teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus amado, por essa oportunidade. E agora nós vamos meditar na tua palavra que foi lida, Senhor. Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Nós pedimos, ó Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Deus, e a Tua palavra transforme a nossa vida, o nosso ser. Deus, que cada ensinamento da Tua palavra, Senhor, confronte o nosso caráter, confronte a nossa vida, para que haja mudança e transformação para a honra e glória do Teu santo nome. Seja conosco nessa noite, Senhor, e abençoa cada um ouvinte que estiver assistindo pela transmissão, os ouvintes aqui ao vivo. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podem se sentar. Meus irmãos, estou pregando o mesmo texto que o pastor Afonso pregou de manhã, né? A leitura do Evangelho proposta para hoje. Esse texto é um texto muito querido para mim, desde que eu comecei a seguir o lecionário, seguir o calendário cristão. Esse texto estava lá no comecinho da minha caminhada e marcou muito a minha vida fazer a meditação desse texto aqui. Porque as pessoas, de uma certa forma, são acostumadas a escutar sermões sobre esse texto, né? Tem a fé de Jairo, tem a fé da mulher do fluxo de sangue. Nós somos convidados a dar um passo de fé. Nós somos convidados a expressar nossa fé em direção a Jesus. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Chamar a gente para entender Jesus nesse texto. Todos os textos da Bíblia, eles estão apresentando e revelando Jesus, o Filho de Deus, para nós. O autor desse evangelho, Marcos, eu acho que ele não tinha em mente nos convidar para ter a atitude de alguns personagens bíblicos. Mas, de uma certa forma, esses personagens já elencam quem nós somos. A mulher do fluxo de sangue, Jairo, já é um pouco da nossa vida. Porque quando as coisas vão de mal a pior, quando as notícias ruins chegam, quando você tem que lidar com desastre, quando você tem que lidar com a morte, quando você tem que lidar com doença, com a miséria, com o desespero, o medo, você tem que dar um passo de fé. Todo mundo é chamado a dar um passo de fé. E assim, o ser humano ele não tem problema de falta de fé. A nossa crise de fé não é a ausência da fé. O ser humano por si só, ele é um ser envolto em fé, em ter que acreditar em algumas coisas. Por exemplo, né, o Papa Bento XVI, eu gosto muito das leituras dele, e ele vai falar assim, ó, para ilustrar como as pessoas têm fé, você quando entra no elevador, você tem que ter fé que a pessoa que projetou aquilo sabia o que estava fazendo. Você não vai lá desconfiando que a gravidade vai puxar aquele negócio para baixo, porque senão você nem entra. E se a gente viver uma vida desconfiada de tudo, a gente nem vive. Por isso a gente tem que acreditar que quem fez a gasolina para a gente botar no nosso carro não vai danificar o motor. A gente tem que viver uma vida de fé. E diante dos desafios da vida, a gente vai acreditar e colocar nossa fé em muitas coisas. Por exemplo, uma criança nasce, você tem que deixar o seu filho para ser educado na escola e você tem que acreditar que a escola é um meio saudável para aquela criança crescer. Deveria ser, né? Em bons casos, assim. Acho que hoje a gente tem essa crise política aí da educação, mas até assim, vamos botar aqui a Ionete, eu que somos, né? Matias das antigas, a gente viveu no sistema escolar, estamos vivos aqui, fomos funcionários públicos, a vida andou, né? Não estou criticando o sistema escolar, mas sim, os pais não vão educar as crianças. Esse método de ensino em casa é lá posterior, agora começou aqui no Brasil, a gente não sabe que resultado vai dar, mas enfim, a questão é como que as pessoas acreditam. Quando você vai num hospital, quando você vai no hospital, você tem que acreditar que o médico sabe o que está receitando, que aquele remédio que a indústria farmacêutica fez é o remédio adequado para te. Sabe? Então a gente é chamado, convidado a dar provas de que acredita em alguma coisa. Não tem como viver sem acreditar e sem fé. Tá? Agora, existe uma grande crise de onde nós colocamos a nossa fé. E talvez a maior crise do ser humano seja fé demais em si próprio. Fé demais no que ele pode realizar como solução para a vida e para as demandas da vida. Fé demais, fica tão fé demais. E é desse jeito, né? Fé demais, fede, é isso. Mas é isso mesmo, viu? A gente não precisa repreender o Matias, não, é isso mesmo.
Quando a gente tem fé demais em alguma coisa, tem alguma coisa fedendo. E é assim mesmo, até na religião, até nos relacionamentos, até na família. Não tem quando um casamento se acaba, um dos lados que foi traído, assim, acreditava demais, tinha fé demais na fidelidade de um outro, até demais, e as coisas vão de mal a pior. Você acredita que o seu filho é um anjo, daqui a pouco tá na bagaceira, né? E assim, coisas piores, né? Tá aprontando terrivelmente, envolvido em crime, assassinato. A mãe é a última a saber, o pai, né? Mas porque acredita que o filho tá lá desse jeito. Então, acredita que você fez o melhor pela sua família tem que dar esse resultado. A gente acredita que a gente faz o melhor para o nosso trabalho e a empresa tem que ir bem. Daqui a pouco a empresa fala, está demitido, desempregado. A gente faz o melhor como cidadão, acredita que o país tem que ser melhor. Mas aí tem o mundo das políticas aí, nunca vai dar certo, né? Então a gente é convidado, o evangelista Marcos mostra pra gente uma dimensão da realidade de Jesus, o reino que ele está implantando. O reino do céu chegou, é como se inicia o evangelho de Marcos. Então crede no evangelho, arrependam-se para que todos sejam salvos. E o evangelho de Marcos ele vem destrinchando quem é esse que vai vir fazer coisas maiores que João Batista, Jesus, que tem poder sobre a tempestade. Eu preguei há 2 domingos atrás lá na igreja, pela manhã, nesse texto. O evangelista Marcos ele vai linkando 3 episódios em que Jesus ele é o Senhor soberano sobre o mundo dos espíritos, dos demônios, que estão afetando o caos, ou afetando o cosmos, trazendo caos para essa realidade. Quando aquele barco está balançando ali, não é só uma tempestade, não é só Jesus tendo autoridade sobre a natureza, é sobre os poderes do caos, em que os demônios estão manipulando até os recursos naturais. Ali é um simbolismo, né? No texto seguinte, Jesus vai para Gadara e lá tem um rapaz que está possuído por legião de demônios e tem uma sociedade que está mais preocupada com recursos financeiros e econômicos do que com pessoas. Tava muito bem alguém ser isolado lá no cemitério, cheio de demônio, desde que a economia funcionasse muito bem. Jesus repreende aquela legião, coloca nos demônios, os demônios precipitam e morrem, e aí Jesus é expulso daquele lugar, porque as pessoas estavam mais preocupadas com o porco, né? O pastor falou isso hoje de manhã. Então vem o episódio de hoje. Então, do caos que é ou do cosmos que é afetado pelo caos, a gente passa para uma sociedade que está equivocada e agora Jesus entra numa dimensão pessoal da vida, individual, uma realidade que afeta a vida de pessoas comuns ou pessoas importantes da sociedade. O evangelista Marcos está mostrando para a gente que pode ser uma pessoa muito importante, envolvida com coisas importantes da sociedade. Jairo, um homem muito importante, ele era o chefe da sinagoga dos fariseus. Gente, a sinagoga era como se fosse o paço municipal, né? Que aqui em Brasília não tem isso, mas quem conhece o interior sabe como é que é. Numa praça, numa cidade pequena, tem a igreja, tem a prefeitura e o paço municipal, e o tribunal e o Banco do Brasil, né? Então, assim, meio que durante a semana, aquele lugar que servia para meditação e orações servia como tribunal. A vida pública rodava ali naquele lugar. Então já era como se fosse um desembargador, alguém importante ali, o chefe da sinagoga, alguém que administrava ali. Então, muito importante. Acorda e é um dia terrível na vida dele. Nós também nos deparamos com isso. De acordar um dia sem saber que pode ser o último dia da nossa vida, ou a gente tem que lidar com uma notícia de morte, ou com uma notícia de desemprego, de uma desgraça que aconteceu. Ninguém acorda para ser derrotado, ninguém acorda para ser confrontado, ninguém acorda para ter que lidar com um casamento ruim. As coisas vão andando, né? Mas no dia que acontece, ninguém imagina que vai ser aquele dia, o dia definitivo. Então o Jairo acorda e a filha dele está passando mal e simplesmente ele corre em direção a Jesus. O texto diz que ele se joga, né? Se você procurar essa história nos outros evangelhos, tem tônicas diferentes, por isso que vai ter algumas nuances, assim, no evangelho de Mateus, por exemplo, vai falar que Jesus estava almoçando com algumas pessoas, aí chega Jairo falando. Nesse texto, Jesus desembarca e Jairo se joga nos pés dele. Porque o evangelho de Marcos tem uma ênfase diferente de Mateus, tá bom? Então a gente vai se prender no evangelho de Marcos. E eu estou falando isso assim, né, abrindo esse parênteses, porque algumas pessoas que não creem nas escrituras vai falar que existe uma algumas divergências na Bíblia, porque em um texto fala de uma coisa, no outro texto fala de outra. Gente, a gente não está preocupado de onde Jesus veio, de onde que Jesus está indo. O texto está preocupado em mostrar o poder de Jesus, o que que Jesus fez, como que ele reagiu. Então tem uma demanda de uma pessoa muito importante
e simbolizava os poderes rivais de Jesus. Essa galera já estava tramando matar Jesus, e Jesus agora desembarca de um lugar de onde ele veio. E olha só, gente, que maravilha esse Jesus que é revelado nas Escrituras. Veio de um lugar que ele foi expulso, veio de um lugar que ele foi jogado para fora. Se você, imagina você, tá num shopping lá e aí você salva alguém e as pessoas simplesmente vão expulsar você daquele lugar. Como você se sentiria? Ser expulso de um lugar. Então Jesus é humano, gente, tem sentimentos. E eu imagino que ele voltou assim, né, frustrado com aquela a reação das pessoas. Em vez de se alegrar pela salvação, expulsou Jesus daquele lugar lá e Jesus chega, cansado de uma viagem, frustrado porque foi escorraçado daquela cidade lá e simplesmente chega uma outra pessoa que é da turma que quer matar Jesus, suplicando o seu poder, cura, milagre. Jesus, ele não fala assim, ó, Jairo, pô, velho, não tô na hora boa, pode ser daqui a pouco. Jesus não olhou para os sentimentos dele, para a realidade dele humana, a frustração dele, falou assim: eu vou em casa tomar um banho, só tomar um cafezinho ali, porque meu dia hoje não foi bom. E a gente sabe que Jesus está num péssimo dia também, porque ele acabou de fazer uma coisa grandiosa e foi expulso do lugar por causa disso. Ele expulsa os demônios e as pessoas vão expulsar Jesus da cidade. Olha só que coisa terrível, né? Então Jesus, ele simplesmente atende a demanda, vai, não pergunta se é tal bairro, se vai demorar para chegar, Jesus vai, gente. Esse Jesus que é revelado nas Escrituras está interessado na demanda de alguém que está sofrendo. E esse texto hoje que eu quero falar é sobre isso, na presença de Jesus. Jairo só pôde suplicar algo milagroso porque Jesus estava presente. Jesus desembarcou naquele lugar que alguém estava necessitando. E o que que a gente pode encontrar na presença de Jesus? Essa história é uma história assim tão profunda. E eu sei que vocês já escutaram isso algumas vezes de púlpito. É um sanduíche teológico. Aqui é mais um sanduíche no Evangelho de Marcos. O texto começa falando de Jairo indo se prostrar aos pés de Jesus, clamando por socorro. No meio do caminho tem a mulher do fluxo de sangue e a história encerra com Jesus curando e ressuscitando a filha de Jairo, né? Então, se o texto começa contando uma história, termina dando finalização daquela história, a história do meio é que traz o sentido. Se porventura você já escutou um sermão que só focou em Jairo e não falou da mulher do fluxo de sangue, provavelmente ficou incompleta essa história, porque o foco tá na mulher do fluxo de sangue, tá bom? Então, qual é a situação desse homem e dessa mulher? É a situação do sofrimento, da dor. Dor por causa da doença que não se cura, vai levando todos os recursos, as pessoas vão se vendo frustradas. É a dor de ver uma criança, o seu filho, padecendo com a sentença de morte, não poder fazer nada. E aí a gente tem que lidar com isso. Por que eu? E é sempre o questionamento do ser humano quando está sofrendo. Por que comigo? Eu não mereço isso. Por que que Deus está zangado comigo? Essa temática do sofrimento chama até Odisseia. E a história da Bíblia fala sobre isso, o problema do mal nessa realidade. E que Deus intervém. E a maior tacada de Deus para isso é a presença de Jesus. A presença de Jesus é a solução para o problema do ser humano, da dor e do sofrimento, para a gente entender quem nós somos, por que nós estamos aqui, para o que nós sofremos e que nós temos solução na presença de Jesus. O que Jesus tem preparado no seu reino eterno é coisa grandiosa. E uma pessoa que não tem a fé firmada em Jesus, ela vai lidar com isso de forma muito equivocada, né? A cultura pop ilustra muito bem isso. Eu gosto de citar Star Wars. O mestre Yoda vai falar assim, ó: o medo é o caminho para o lado sombrio, o medo leva a raiva leva o ódio e o ódio leva o sofrimento. E meio que isso é uma verdade, né? As pessoas vão sofrer porque não entendem o que está acontecendo, começam a ficar com medo da realidade do mundo à sua volta, e isso leva ao ódio, raiva e, no fim de tudo, a sofrimento. Na narrativa de hoje, a gente vai ver a solução de Deus para o problema humano, porque Jesus, a presença de Jesus é a nossa solução. Para o problema de todo ser humano, nós temos Jesus, o Deus compassivo, presente na nossa realidade. Quando as pessoas importantes da sociedade ou pessoas insignificantes estão diante de impossibilidades, dos improváveis, o que elas podem fazer é simplesmente dar um passo de fé, não tem mais nada que pode fazer. E aliás, todo mundo tem fé em alguma coisa, ou seja, fé na medicina, fé no dinheiro, fé na política, fé na educação, fé demais, né, Matias?
Fé demais. Mas a fé em Jesus alcança coisas para além das expectativas, gente. É sobre a fé em Jesus que nós vamos falar aqui nessa manhã. E o texto, quando vai ilustrar para a gente duas pessoas, nessa noite, né? Eu falei o quê? Nessa manhã, nessa noite. Nessa noite, o texto vai mostrar pra gente que pessoas podem se achar importantes demais e pessoas podem se achar insignificantes demais. Mas eu tenho uma coisa pra falar assim: tolo é aquele que se acha bom demais, grande demais, importante demais diante de um Deus tão grandioso e tão majestoso. Diante desse Deus maravilhoso, nós somos pó e ao pó nós voltaremos, né? Assim que a gente crê, a Bíblia fala, né? Na história que lemos hoje, existe um confronto de fé entre fé e incredulidade que nos leva à reflexão pessoal de como nós temos respondido à realidade do reino de Deus que está em expansão. Nesse novo reino, o rei se importa com pessoas menos favorecidas. Quando a gente lê esse texto aqui, onde que estão as autoridades políticas desse país? Nem sabe que existe Jairo, nem sabe que existe uma mulher do fluxo de sangue, mas o rei do universo está presente, dando atenção para a demanda deles, para o problema deles. Um rei que veio escorraçado de outro lugar, talvez frustrado, cansado da viagem, não olha para si, mas olha para o problema do outro e vai. Esse é o nosso Jesus. Bom, seu imenso poder mostra que no seu reino, a doença é curada, a morte é vencida, os vulneráveis recebem cuidados e soluções para suas dores físicas, sociais e espirituais, mais do que cuidar de pessoas que passam por problemas que estão acima das soluções humanas. Jesus firma a fé daqueles que estão envolvidos nessa história aqui, e por meio do ensino e da prova da fé dessas pessoas, elas são encorajadas ao crescimento. Aqui Jesus não apenas cuida de pessoas em suas dores e isolamento, ele também resolve problemas inexplicáveis do porquê que isso acontece comigo, né? Como já questionei aqui. Como parte dessa história de misericórdia, de compaixão, de um Deus, o Rei do Universo envolvido na nossa trama, no nosso drama pessoal. O escritor Wilco, um pastor, ele vai dizer assim, ó, embora como pecadores não merecemos nada melhor, é encorajador saber que Jesus pode lidar não somente com o pecado e as suas consequências, mas também com os males que comumente nós chamamos de não merecidos. A gente vai pensar que a gente não merece estar passando tal sofrimento, a gente foi uma pessoa dedicada, diligente, honesta, e de repente se vê envolto numa situação tão difícil, tão complicada. Mas Jesus sabe lidar com isso também, mesmo quando a gente não se acha merecedor de um mal. No fim das contas, como que a gente se encaixa nessa narrativa? A gente se encaixa na presença de Jesus. É sobre Jesus que esse texto está falando. Eu queria só falar um pouquinho sobre como essa história se desenrola e citar primeiro o Jairo, porque a história começa com Jairo, né? E quem é esse cara Jairo? Um cara muito importante, um líder religioso, e ele chama a atenção de Jesus, já chega gritando, se jogando no chão, bora da minha casa, minha filha tá morrendo, bora, bora, bora. Ele tem fé que se Jesus impusesse a mão na menina, ela seria curada. A sua filha tem apenas 12 anos de idade, está entre a vida e a morte. Então, esse pai agora se vê diante de uma situação que a sua linhagem pode desaparecer, né? Para um pai, a morte de seu filho é uma coisa antinatural. Quando a gente vê pais enterrando os filhos, é mais dolorido ainda, né? Porque natural, né? E não natural, porque a gente não foi feito para morrer, mas como a vida acontece, são os filhos enterrando os pais à medida que eles envelhecem. Agora, pai enterrando filho já é um negócio mais grotesco. E Jesus atende prontamente e vai, passa no meio da multidão. Jesus já era muito famoso pelos milagres, as pessoas estão lá apertando Jesus para ir ao encontro da família de Jairo para curar a filha dele de 12 anos, mas acontece algo inesperado. No meio do caminho tem uma filha de Deus que já sofre há 12 anos. Jairo para a gente representa uma fé egoísta, uma fé imperfeita, uma fé em que ele está preocupado no seu problema pessoal. Jairo, como um líder religioso, sabia que existia alguém naquela cidade ali, algum cidadão que não poderia estar presente nos locais públicos, nos locais de adoração, por causa de sua impureza, é, a sua impureza religiosa. Essa mulher com fluxo de sangue, ela não poderia tocar em nada, não poderia tocar em ninguém. Jairo nunca foi atrás de Jesus por causa dessa mulher. Jairo foi porque o problema bateu na casa dele. O
problema era sua filha. E por vezes, gente, eu já me vi nessa situação de orar com mais fé, com mais fervor, com mais devoção por uma coisa que é minha, um problema que está me afligindo, mais do que se fosse por alguém, uma outra pessoa, né? Eu vou falar aqui, a Tati já tá rindo, porque é um testemunho pessoal. Eu já orei chorando com mais fé pelo meu cachorro que estava doente, do que por pessoas que estavam doentes, gente, porque era o meu cachorro, tá bom? Então, assim, Jairo já mostra que nós somos pessoas que têm uma fé egoístas, porque sempre a gente vai correr atrás com mais afinco, com mais dedicação por uma coisa que aflige a gente, mais do que se fosse pro outro. E olha o contraste, Jesus já vem de um lugar, né, de dor e daquele lugar de rejeição e simplesmente atende. E Jairo agora o problema tá batendo na casa dele, ele nunca foi atrás de alguém para resolver o problema daquela mulher. Jesus já era conhecido. E o evangelista tá mostrando isso pra gente, né? Jairo está indo pedir a solução para sua filha e tem uma filha de Deus no meio do caminho. A mulher do fluxo de sangue também representa para gente uma pessoa com uma fé equivocada, individualizada, porque ela colocou a sua fé em muitas coisas. Primeiro, ela colocou a sua fé nos médicos. E o texto vai falando que os médicos já falavam que não tinha mais jeito. Ela colocou a sua fé no dinheiro, o tanto que o dinheiro poderia pagar os médicos até que o dinheiro acabou. Ela colocou sua fé nas questões sociais, políticas e religiosas, porque a sociedade falava que ela estava impura e ela deveria ficar isolada. E, gente, quando a lei é estabelecida da impureza, tem um nome para isso, ritual, ela está ritualmente impura, ou seja, ela não poderia ir oferecer o sacrifício, estar no meio do povo. E quando essa pessoa ela está isolada, ela está isolada para ser cuidada. Mas o que a gente vê é que essa mulher foi isolada da sociedade para não causar problemas. Ela foi excluída da sociedade. Essa mulher, ela não tinha mais em que colocar sua fé. Acabou tudo. E como a última tacada dela, ela resolve ir atrás de Jesus. Jesus é a última solução que ela procura. E talvez essa também seja a nossa situação. E é por isso que eu falo assim, né? Não é para você ter a atitude de Jairo. A gente já é Jairo porque a gente procura mais, com mais afinco as nossas coisas. Mas também a gente já é a mulher de fluxo de sangue. Porque a gente acredita em tantas coisas. E talvez quando não tem mais para onde ir, a gente vai procurar Jesus. Essa mulher, o texto não fala o nome dela, não fala se ela tem família, se ela é casada, se ela teve filhos, não fala de pai, de mãe. Ela é um ser excluído da sociedade, ela é um ser excluído do templo. Tudo que ela tocasse deveria ser queimado. Se ela entrasse na casa de alguém, sentasse no sofá, o sofá tinha que ser tirado e queimado. Ela não poderia ir ao templo. Tudo que ela tocasse, as pessoas também deveriam ficar isoladas. Então, tudo que ela tocasse se tornava impuro. Imagine você viver uma situação dessa e não poder ir ao shopping, não poder, né, ir num show, ir num culto. Essa mulher, ela não podia fazer muitas coisas e a vida dela só ia de mal a pior quando não tinha mais solução, não tinha mais nada, não tinha dinheiro, não tinha médico. Agora eu vou atrás de Jesus. E essa também é um retrato do que nós somos, de como a gente reage diante das situações, das probabilidades, como que a gente direciona a nossa fé para coisas que não são capazes de responder as demandas da nossa vida. Essa mulher, ela recebe uma palavra de Jesus que eu acho que é magnífico e é por isso que ela está no centro aqui do sanduíche, né? É o filé do sanduíche, porque Jairo fala, a minha filha, no meio do caminho Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. Jesus assume a paternidade dessa mulher. Jesus libera para ela. Primeiro tem essa parece coisa de Shakespeare assim, né? Um drama. Jesus está andando no meio da multidão e ele falou para alguém me tocou. Essa mulher acreditava que se ela fosse lá tocar Jesus, ela seria. Não, se tocasse pelo menos nas vestes, né? Nas vestes de Jesus ela seria curada. E ela entra no meio da sociedade, um tiro assim, de é tudo ou nada, porque ela sabia que se não desse certo o povo ia matar ela, apedrejada, porque ela deveria estar em isolamento. Essa mulher então toca em Jesus, Jesus para tudo, alguém me tocou. Essa mulher com medo do que vai acontecer, fala, fui eu. E os discípulos estão lá, Jesus, tá um negócio aqui, todo mundo tá te tocando que tu vem falar, alguém me tocou, Jesus? Então, não, mas sai o poder de mim. E não é que o texto está falando que Jesus ficou menos poderoso, é porque ele sentiu um toque de fé de alguém. Jesus sentiu que alguém tocou nele acreditando no seu poder.
E essa mulher, ela recebe muito mais do que ela estava esperando. Essa mulher, ela acreditava que se ela fosse curada do fluxo de sangue, ela poderia retornar à sociedade, ela poderia viver em comunidade, ela poderia voltar para sua família, poderia ir ao templo, ir ao shopping, tomar um cafezinho à tarde na casa de alguém. Mas o que ela recebeu naquele dia foi muito mais do que a cura. E Jesus, quando fala tua fé te curou, ou a tua fé te salvou, está falando sobre a salvação da alma dela. As pessoas estão indo em direção a Jesus com uma fé individual ou com uma fé equivocada, mas estão indo até Jesus. E o que elas recebem é muito mais do que elas estão querendo. Porque se Jesus está concedendo a essa mulher uma paternidade divina, e olha só que na presença de Jesus, essa mulher que era excluída da sociedade agora tem o próprio Deus encarnado falando: Você é minha filha. Filha, tua fé te salvou. A palavra do grego sosta é salvação. Aquela mulher acordou naquele dia disposta a ser curada da sua doença, mas ela recebeu o perdão de seus pecados, ela foi salva na eternidade e recebeu de Jesus muito mais do que ela esperava. Ela voltou com a vida salva para ser reintegrada na sociedade. O que Jesus fez não foi só parar uma enfermidade. Jesus curou a doença física, Jesus curou a doença espiritual, Jesus curou a doença social, devolveu a dignidade daquela mulher. Jesus dá a essa mulher mais do que ela procurava. E a gente pode se dirigir a Jesus querendo alguma coisa. Jesus tem muito mais para oferecer para a gente. E talvez o que a gente vai procurar de Jesus são coisas muito banais, temporárias, a solução de um problema muito breve, né? Pontual. Jesus está reordenando toda a nossa vida. Esse Jesus que vem sendo apresentado por Marcos, que acalma a tempestade, resolve o problema do cosmos, trazendo ordem onde o caos está imperando. Esse Jesus que vai para uma sociedade onde um demônio não, uma legião de demônios está possuindo uma pessoa, ele expulsa. Esses demônios voltam para onde, gente? Olha só que ligação, né? Jesus expulsa o demônio da tempestade. Lembra disso? Quando que eu falei aqui? O texto fala que Jesus acalmou a tempestade, são demônios que ele está expulsando ali, está repreendendo. Aí a legião se apresenta para Jesus naquele homem, e Jesus coloca os demônios nos porcos, para onde os porcos voltam? Cai no mar. Tá vendo que o caos volta de novo para onde ele é o lugar dele, porque não chegou a hora do juízo. E aí Jesus agora é apresentado para situações da vida pessoal das pessoas. Elas estão sofrendo, essas pessoas estão sendo oprimidas pelos poderes das trevas, pelas enfermidades, por problemas pessoais, e tudo tem a ver a resposta de fé com a resposta de fé dessas pessoas que estão colocando a fé em outras coisas e não na presença do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher do fluxo de sangue está lá tomando o tempo de Jesus e Jairo, bora Jesus, essa mulher aí já está há 12 anos sofrendo, minha filha está para morrer e chega a notícia, para de incomodar o mestre, a sua filha está morta. E Jesus interrompe a má notícia com a palavra de fé, creia somente. Essa é a declaração de Jesus interrompendo a voz da impossibilidade, interrompendo a voz da incredulidade. Nós somos chamados para crer em Jesus, mesmo que a morte toque a nossa vida, toque os que estejam próximos da gente. Nós devemos crer em Jesus. Não importa se a gente é Jairo ou se a gente é a mulher do fluxo de sangue, Jesus é quem interrompe com a sua voz esse momento tão terrível na nossa vida. O tempo de Jesus agir é totalmente diferente do nosso, mas a todo instante devemos continuar respondendo em fé, independente da circunstância, do tempo, dos laudos, das probabilidades, dos improváveis, dos impossíveis. Nós devemos continuar respondendo em fé na presença do Senhor Jesus Cristo. Bom, Jesus interrompe dizendo: Não temas, mas creia somente. A fé não é simplesmente concordar ou, né, intelectualmente com o ensino bíblico, aquilo que a gente aprende, mas ter uma confiança permanente em Deus, de que Deus está ativamente cumprindo o seu propósito por meio de Jesus na nossa vida. Jesus havia acabado de curar, mas a menina agora não está mais doente, ela está morta. O que Jairo queria era a cura. Jesus curou foi uma mulher no meio do caminho que já está 12 anos sofrendo. A menina de 12 anos agora está morta e Jairo se vê assim: eu queria a cura, mas já morreu, ela não está doente. A gente cura quem está doente, não é quem está morto, né?
E Jesus continua a sua jornada para a casa de Jairo. Jesus continua. E quando Jesus chega, tá lá aquele alvoroço, né? O texto fala alvoroço. No Evangelho de Mateus fala que as carpideiras já estão cantando, ou seja, a morte está sendo cultuada, existe um coral da morte ali sendo entoado. E Jesus também interrompe e fala: a menina não está morta, a menina dorme. E as pessoas começam a zombar de Jesus. Gente, parece que essa história mostra pra gente uma dimensão cósmica da história humana. Porque tem pessoas que creem em Jesus e vão em direção a Jesus, e tem pessoas que zombam de Jesus e das suas palavras. Quem crê em Jesus é chamado para presenciar milagres, para presenciar o poder de Deus transformador, mas quem zomba de Jesus e desfaz as suas palavras é chamado para ir expulso daquele lugar. Jesus expulsa aqueles que estão zombando e duvidando da sua palavra, aqueles que não creem e não dedicam tempo e atenção para o que Jesus está falando. Essas pessoas estão sendo colocadas para fora daquele lugar. E então Jesus agora simplesmente coloca em um lugar privado a família, o pai e a mãe, os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e esses são os únicos que agora estão aptos a presenciar algo sobrenatural da parte de Deus. Bom, Jesus, ele chama aquela criança, pega pelas mãos e fala: Talita cumi. Jesus simplesmente usa palavras que uma mãe diria para uma menininha de manhã para ir levantar para ir para a escola, né? Eu acho que em Ionete, quando ia chamar a Jéssica para ir para a escola de manhã, filhinha, vamos levantar, está na hora. O Matias está dizendo que não, o Matias está dizendo que é dar um pedala Robin. Mas é isso, né? Uma mãe carinhosa ia chamar a filha: filhinha, tá na hora de levantar, vamos. Jesus usa palavras do dia a dia, e o texto, quando vai falar Talita cumi, é para mostrar que realmente Jesus falou uma palavra do uso comum, corriqueiro, não feitiços, não outras línguas, né? Jesus usa, gente, palavras. Olha só, o reino de Deus está passando por meio de coisas ordinárias do nosso dia. Como que a gente se relaciona com pessoas. Tem a ver como que a gente lida no nosso dia a dia. Jesus usando o nosso comportamento, as nossas palavras do dia a dia para instalar o seu reino. Jesus tira então a máscara daquela. Opa, Jesus não tira a máscara daquela criança para tirar uma foto, né? Quando eu escrevi esse sermão aqui, foi na época de Covid e tal, tem aqueles políticos lá, e puxa a máscara da criança para tirar foto, enfim. Jesus, ele preserva a integridade física, moral e espiritual dessa família, está no ambiente privado. Jesus fala assim: não é para contar nada para ninguém, dê comida para essa criança, veja se ela está bem. Essa criança agora levanta, ela é ressuscitada. Jairo queria simplesmente a cura da sua filha. E essa menina agora levanta, anda, come, ela está ressuscitada, está curada de tudo aquilo que ela estava passando antes. Jesus mais uma vez foi para além do que Jairo estava necessitando. Jesus mais uma vez atende a fé e ultrapassa as expectativas humanas. Bom, Jesus está interessado nas demandas das pessoas. Ele pede que nada seja divulgado, porque não chegou a hora dele ser revelado. Existe um segredo messiânico passando pela história no Evangelho de Marcos. A todo tempo Jesus cala os demônios. Jesus fala: não diga nada do que eu fiz. Se alguém perguntar, não fale nada, porque a obra final de Jesus, a sua presença conosco, vai ser revelado na cruz, tudo que ele está fazendo. Os milagres que Jesus opera durante os textos do Evangelho aqui são simples amostras da realidade futura, do reino futuro. O reino que já chegou lá na eternidade, a morte nunca mais vai tocar. E é por isso que Jesus pega essa menina pelas mãos e traz dos mundos dos mortos, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é quem dá a vida para essas pessoas. Jesus, quando cura, mostra que na eternidade, no reino futuro, a doença nunca mais vai tocar nessas pessoas. Jesus, quando salva essas pessoas, mostra que o pecado vai perder de uma vez por todas o seu poder, e na eternidade a gente nunca mais vai ter que lidar com o pecado. A nossa realidade, o mundo à nossa volta, que vai tentando exigir da gente provas de fé, como que a gente vai lidar com situações. Vai chegar um momento que você vai ter que ou acreditar nos médicos, ou acreditar no poder de Deus, ou acreditar no sistema de ensino, ou acreditar que é Deus quem guarda a sua família e os seus filhos. Você vai acreditar nos políticos, ou você vai acreditar que o Rei dos Reis, o nosso Senhor, é quem dirige a nossa nação.
Existem semelhanças e diferenças entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Nas semelhanças, a gente vê que todos esses dois, eles se dirigem a Jesus. Eles dois passam por situações desesperadoras e acabam desesperançosos. Eles recebem parecer de especialistas sobre a criticidade da situação e os dois têm atitude de fé no poder de Jesus curar. Mas no contraste, a gente vai ver que Jairo se apresenta como um homem importante da sociedade. Ele tem um nome, Jairo. A mulher não tem nome, é uma mulher insignificante que está sofrendo um isolamento social. Ele é um grande líder da sinagoga e essa mulher com certeza é impedida de entrar na sinagoga. Ele é um líder estimado, essa mulher é ritualmente impura. Se Jairo se apresenta publicamente para Jesus na frente de todo mundo e essa mulher na surdina, se espreitando, age em segredo, enfrentando o alvoroço da multidão. Jairo, ele crê que se Jesus fosse ao encontro da sua filha e tocasse, ela seria curada. Já a mulher do fluxo de sangue, ela crê que se ela for lá e tocar Jesus, ela seria curada. E essa história nos leva a refletir o nosso lugar de fé no poder de Jesus. Não importa se é Jesus que vem ao nosso encontro ou se é a gente que vai ao encontro de Jesus, o poder de Jesus é suficiente para a nossa vida. Não importa a nossa condição de não merecer o mal que está sofrendo, ou se a gente se acha insignificante demais, indigno demais. Gente, até a impureza, quando toca em Jesus, é a impureza que se torna pura. Essa mulher estava decretado para ela que tudo que ela tocasse se tornasse impuro, mas ela toca em Jesus e ela é quem fica pura. Por isso nós podemos nos dirigir a Jesus com toda a nossa impureza, toda a nossa podridão, com toda a nossa indignidade, com toda a nossa pequeneza e dirigir ao Senhor Jesus as nossas demandas mais internas, mais improváveis, mais impossíveis. Esse Deus, o Rei Eterno, vai acolher as nossas demandas. E mesmo a gente com uma fé tão egoísta, individual, tão limitada para coisas pontuais e pequenas, vai ser acolhida por um Deus que tem prazer em se relacionar conosco, que tem poder para fazer muito mais do que a gente está pedindo, muito mais do que a gente pode imaginar. E nós somos levados a pensar: qual é o meu lugar nessa história toda? Como é que a gente vai responder às demandas da nossa vida? O que a gente viu dessa história aqui é que na presença de Jesus, os aflitos, eles são recebidos e acolhidos. A fé, ela traz para a realidade aquilo que era impossível, mas só pelo poder de Deus. A impureza, ela é purificada, as más notícias são interrompidas, a incredulidade é banida, a morte é vencida e o reino de Deus é instalado. Tudo isso na presença de Jesus, tudo porque Jesus já estava presente. Jesus desembarcou na praia de Jairo e muita coisa aconteceu. E se Jesus desembarcasse hoje na sua praia, qual seria a sua atitude? A questão não está na praia de ninguém, né? Jesus está presente em toda a realidade. Ele prometeu que nunca nos deixaria só, estaria conosco até o fim dos tempos. Jesus está presente em qualquer lugar, em qualquer situação, acolhendo as suas demandas, independente da sua fé, independente da sua condição. Quem é você nessa história? Alguém que procura Jesus porque está cheio de problemas, como Jairo, que foi incapaz de agir no problema de outra pessoa que sofria há 12 anos. Ou você pode se achar como alguém que confia e deposita sua fé em pessoas, até não tem mais nada o que esperar. Alguém que aceita a voz das impossibilidades, expondo a incredulidade, onde até a morte tem a palavra final. Se você estivesse na casa de Jairo, você seria expulso do ambiente ou testemunharia um milagre? Isso é pesado, né? Porque o povo ali começou a desdenhar de Jesus. E se você testemunhar a sua relação com Jesus, o que você diria que ouviu? Não temas e creia somente? Ou pare com essa confusão e saia daqui? Como Jesus tem cuidado e amado das pessoas através da sua vida. Esse texto está mostrando para a gente Jesus, sua presença, quem ele é. E nos convida até a atitude de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Independente do seu lugar de sofrimento, de dor, de rejeição, de onde ele veio, do cansaço da viagem, ele simplesmente foi atender alguém que estava aflito. Simplesmente dedicou tempo, dedicou poder, dedicou
presença, ouvidos para alguém que estava em sofrimento? Será que nós temos tido a atitude de Jesus? Ele não foi embora. Ele não fez pouco caso da demanda das pessoas. Acolheu. Ou será que a gente está sendo só Jairo, a mulher de fluxo de sangue, né? Procurando Jesus quando não tem mais o que procurar? Ou simplesmente porque estou com um problema na minha casa, na minha vida? Quem sabe da minha vida sou eu. Nós devemos ter a atitude de Jesus, de acolhimento, de dedicação, de serviço, de, de compaixão, porque essa é a palavra desse texto. Um Cristo cheio de compaixão, o Deus compassivo, está presente conosco. E nós podemos dedicar a Ele as nossas demandas e confiar no seu poder. E eu quero orar com você, se você se sentiu tocado por essa mensagem de alguma maneira falou no seu coração. Talvez você se veja tão atuante no reino de Deus, mas precisa ter a fé mais firmada e mais fortalecida. Talvez você não se veja digno o suficiente de buscar o favor do Rei Jesus, nem de receber o seu toque curador. Talvez você esteja em necessidade, qualquer que seja, e quer buscar em Deus a solução por meio de Jesus. Ou talvez você não tenha mais o sentido da vida e precisa viver novamente. Vamos orar para que o Senhor Jesus nos socorra, nos transforme, para que aceitemos com fé o seu plano para a nossa vida. E mais ainda, para que a gente entenda que o nosso chamado diante desse Jesus revelado é cumprir com a sua missão, ser pequenos cristos, né, imitadores de Jesus. Não é para ser imitador de Jairo e mulher de fluxo de sangue, isso a gente já é. Mas nós precisamos ser como Jesus. Às vezes o problema está na nossa casa, o mundo, o barco virando, sendo expulso de algum lugar. Esse é o texto do Evangelho de Marcos. Mas aí chega alguém precisando e a gente vai lá atender a demanda dessa pessoa, amar essa pessoa. E as pessoas, a gente, procuram a gente porque elas acreditam que sobre nós existe o poder de Deus, o poder da intercessão, da oração. E nós temos essa missão para cumprir como intercessores, como povo de Deus, como filhos de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai de eterna graça, infinita bondade, obrigado, Senhor, por essa mensagem de hoje, os teus ensinamentos, Pai, tão profundo. Saber que o Deus Criador de toda a existência, o Senhor Jesus Cristo, que se fez homem, habitou conosco, Pai amado, recebe a nossa fé, mesmo uma fé imperfeita, uma fé egoísta, individualista, uma fé que está mais preocupado com a solução dos nossos problemas do que, às vezes, com a demanda do outro, Pai amado. Senhor, tem misericórdia na nossa vida, Pai. Mas nos alegra saber, Senhor, que nós podemos confiar, que o Senhor sempre está presente conosco, Deus. Que não existe, Pai amado, eh, notícia ruim o suficiente que a tua voz não possa calar, Senhor. Não existe, Senhor, é, situação tão complicada que o Senhor não possa resolver, Pai amado. Até para a morte, Pai, o Senhor pode trazer de volta do mundo dos vivos. Senhor, Deus amado, se conosco. Nós suplicamos, ó Pai amado, que o teu poder e a tua graça venha sobre o teu povo, Senhor, trazendo transformação, fortalecendo a fé, para que a gente, Senhor, na tua presença possa ver milagres, para que a gente, na tua presença, Senhor, possa ser alcançado pelo teu poder transformador e curador, salvador, para que a gente, na tua presença, Senhor, possa ter a fé fortalecida. Pai, em nome de Jesus, ser com teu povo. E assim nós oramos, ó Pai, por cada um que recebeu essa mensagem no seu coração, transforma e abençoa. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.